E o relator do orçamento, senador Ângelo Coronel, apresentou um projeto sobre regras de transparência para as emendas parlamentares. Vamos falar com a Marília Ribeiro, que vai trazer essas informações para a gente agora. Conta aí, Marília. Pois é, Evandro, foi fora do prazo combinado com o Supremo Tribunal Federal, né? Nesta semana, os três poderes se reuniram e ficou acordado que na quinta-feira o senador Ângelo Coronel, que é o relator do orçamento de 2025, iria apresentar esse projeto na quinta-feira, coisa que não aconteceu, mas hoje ele fez essa protocolação desse projeto. E o que acontece, né, Evandro? Agora, essas regras, elas serão analisadas pela Câmara e também pelo Senado Federal. E o que traz esse texto do senador Ângelo Coronel, né? Pelo texto, as emendas de transferências especiais, aquelas chamadas de emendas PIX, elas devem priorizar o término de obras inacabadas e será obrigatório que o autor identifique o objeto e o valor da transferência ao indicar quem vai receber. Agora, sobre as emendas de bancada e de comissão, essas deverão ser direcionadas para projetos estruturantes de áreas como, por exemplo, saúde, educação, segurança pública, que deve ser indicado junto ao texto. No mínimo, 50% dos recursos das emendas de comissão, elas devem ser destinadas a ações de serviços públicos na área de saúde. Além disso, as indicações dos valores deverá ser aprovada pelos colegiados. Agora, sobre a questão das emendas, né? Quantas emendas cada bancada vai poder indicar, né? Cada bancada vai poder apresentar até 8 emendas impositivas e 8 emendas discricionárias. Além disso, o parlamentar, ele não poderá fazer transferências de emendas para outro estado que não seja o seu. Evandro, esse texto, ele vai agora ser analisado pela Câmara e pelo Senado Federal. A expectativa é que o Congresso Nacional já comece a apreciação desse projeto e votação na próxima semana, porque aí, depois dessas votações lá dentro do Congresso, esse projeto vai ser encaminhado para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, para que ele possa analisar. Lembrando que ele é o autor da suspensão das emendas que aconteceu em agosto e só aí esse texto vai ser submetido para análise do plenário do Supremo Tribunal Federal. Então a expectativa é que já a partir da próxima semana lá dentro do Congresso Nacional, esse projeto de lei que trata da transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares já comece a ser analisado, Evandro. Beleza, muito obrigado pelas informações, Marília Ribeiro. 4h30 da tarde, a gente fez aqui o nosso giro com as principais notícias desta sexta-feira para a gente colocar sob análise aqui também dos nossos comentaristas. E Zé Maria Trindade, sobre esse lance das emendas, você acha que diante dessas regras que agora chegam para serem votadas aí no Congresso, a proposta atende a todo o quesito de transparência que é esperado para que a gente entenda exatamente como o nosso dinheiro está sendo usado nessas transferências para estados e municípios? Difícil, haverá sempre quem queira esconder. Eu conversei com alguns deputados que me disseram assim, olha, quem está levando essa negociação com o Supremo Tribunal Federal é o presidente da Câmara, mas é o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Eles é que estão fazendo essa conversa. Esse texto foi elaborado para dar transparência mínima, ou seja, saber de onde sai o dinheiro e para onde vai e onde é aplicado. Neste caso, uma ideia interessante é que a Câmara de Vereadores será comunicada. Aí ela vai acompanhar o andamento da obra, ou seja, recebeu o dinheiro no caixa da Prefeitura e quer saber onde vai ser aplicado, né? E também o Tribunal de Contas Regional de cada estado, de contas e municípios, cada estado tem o seu. Então, esse é o arcabouço. O grande debate dos bastidores, que ninguém fala, mas que já me sopraram aqui nos ouvidos, é o seguinte: ministros do Supremo Tribunal Federal estão dizendo o seguinte, espera aí, dinheiro público tem que ter transparência, mas não é daqui para frente não, é também para trás. Aí mora o grande impasse. Quem dominou essas verbas secretas, orçamentos secretos, é o presidente da Câmara, é o presidente do Senado que também dominou, e os líderes, né? Um acordo. Então, é preciso abrir isso aí é que a situação se complica, porque nem o Supremo quer fechar os olhos para trás, por exemplo, para as emendas que acabaram financiando aí lojas de roupas e tal. Então, é preciso apurar o para trás, segundo alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse texto aí dá uma certa transparência, sim. As emendas de comissão é que eles estão tentando esconder, dizendo que é uma emenda de comissão
Olha, comissão não tem mandato, comissão não foi votada, comissão não pode ser responsabilizada de crime. Então, tem que ser o nome de um parlamentar responsável pelo dinheiro. E é muito dinheiro. São 55 bilhões de reais. Zé Maria Trindade, Alangani, você acha que algum jeito eles vão encontrar para não cumprir exatamente a maneira como está sendo pedida? Olha só, se o passado é um bom guia, Evandro, eles já conseguiram isso no passado. Vamos lembrar que até pouco tempo o Supremo Tribunal Federal proibiu literalmente o orçamento secreto e encontraram outro mecanismo para a continuidade do orçamento secreto, com as emendas de comissão e as emendas PIX que estão dentro ali das emendas individuais. Tem dois problemas aí: a falta de transparência e a falta de critério na distribuição dessas emendas, que é um outro problema também. Por que uma cidade no interior, por exemplo, de Rondônia, tem um volume gigantesco e uma outra cidade não? Qual que é o critério? Por que uma cidade de Alagoas tem e a do Amapá tem e a outra não? Então, me parece que, de alguma maneira, esses recursos passam pela aprovação dos caciques do Congresso, indo para os seus redutos eleitorais. É claro que, num primeiro momento, a medida é positiva, mas não é 100% segura para garantir critério, tecnicidade e transparência. O que você acha, hein, Gustavo Segré? Eu acho que essa frase de sempre foi feito assim, quando surge algum problema, alguma falha de processo, mas sempre foi feito assim. Isso é uma coisa que deve ser modificada. Me parece muito viável essa proposta. Tomara que tenhamos mais. Eu acho que as emendas deveriam ser anuladas. Justifico não apenas pela falta de transparência, sino pela dicotomia em termos de que, se qualquer pessoa está no Congresso Nacional, utiliza recursos públicos para alavancar a sua eventual candidatura numa posterior reeleição, a pessoa que está de fora dessa realidade corre com uma desvantagem, porque ela não tem recursos como para mostrar: olha o que eu estou fazendo pelo meu reduto eleitoral. E isso é uma competição desleal. Então, me parece que deveriam começar a pensar da forma... Claro, o congressista vai encontrar alguma maneira, mas deveria começar a pensar na forma de que isso não seja dessa maneira como até hoje. Piperno, o que a gente sempre costuma dizer aqui é que as emendas, elas não são erradas, né? Elas não são, digamos, irregulares. Irregular é a maneira como o Congresso vem conduzindo esse dinheiro, que é muito importante para chegar às cidades, a estados que dependem de obras para a saúde, muitas vezes projetos também importantes para outros setores que ajudam a desenvolver esses locais, mas que demanda mais transparência na maneira como o dinheiro é usado. Evandro, mas veja como o Brasil é atrasado, subdesenvolvido, para não dizer corrupto. Veja, em relação a esse projeto, um dos itens que estão sendo apresentados pelo relator é a proibição de que um parlamentar indique emendas em outro estado. Então, se eu sou, por exemplo, um parlamentar eleito lá pela minha cidade natal, Araçatuba, interior aqui de São Paulo, por que eu vou indicar a minha emenda para um projeto, por exemplo, em Santarém, no Pará? Que já tem também um parlamentar eleito por aquela região, né? Então, qual a lógica? Tudo bem que eu posso ser a pessoa mais magnânima e generosa, benevolente, enfim, benevolente, mas puxa vida, né? É uma benevolência que atravessa o país. Qual seria o meu interesse em relação a isso? É óbvio que há algo suspeito, mas vejam só, para coibir esse tipo de algo mal cheiroso, é necessário que isso entre em um novo projeto. Algo que deveria ser do caráter, deveria ser natural, não. Precisa ser algo escrito, expresso em um novo projeto para que seja de fato cumprido. Então, a gente está precisando primeiro estabelecer leis, estabelecer regras, escrevê-las, para poder fazer com que se tornem naturais algo que deveria ser absolutamente corriqueiro. E outra coisa, sempre que eu vejo essa pergunta que o Alan fez
Ah, por que a cidadezinha de não sei de onde tem mais emenda do que os outros? Eu fico me perguntando o seguinte, o que faz o Tribunal de Contas nessas horas? Porque o Tribunal de Contas, na verdade, é um órgão acessório do Legislativo. Uai, então, se a prefeitura, né, enfim, de Cafundó do Judas recebe muito mais dinheiro do que, sei lá, Campinas, por exemplo, ou Joinville, é sinal que é algo suspeito. E aí, Tribunal de Contas? Pois é, o interessante é a gente perceber, né, embora o Congresso seja, entre aspas, o maior culpado por todos, por não ter buscado essa transparência e necessitar de uma exigência do Supremo Tribunal Federal para buscar esses caminhos, para apresentar as propostas, de alguma forma, todos os entes que estão envolvidos nessa história, inclusive aqueles que deveriam fiscalizar, em algum momento não entregaram com a eficiência que a gente espera essa fiscalização. Porque se agora se descobre que várias emendas eram manipuladas de maneira ilegal ou irregular, é porque alguém aí nesse caminho não apontou no momento que deveria.